Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Olha só, gente, hoje aqui nós vamos falar sobre mal súbito. Pois é, né? Você provavelmente deve ter ouvido, visto nos últimos dias algum caso referente a esse assunto e nós vamos esclarecer esse tema aqui hoje no Bem Assim. Também vamos falar sobre autoconhecimento. Você sabia que é muito importante você se conhecer? Já já também a gente fala sobre isso. E aí, para fechar, hoje é o dia do assistente social e nós vamos aprender mais sobre essa profissão também. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? Ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivo. Muito obrigada mesmo pela tua companhia. Lembrando a você das nossas redes sociais, corre lá para acompanhar a gente caso você ainda não nos acompanhe, tá? Se você já acompanha a gente, continua interagindo. Hoje, né, nós estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. TV Mar Canal 25, facinho, você consegue nos encontrar. E tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar com a nossa produção aqui mais diretamente. Estamos te esperando, tá? Por favor. Olha só, vamos embora começar o dia, gente. Nas últimas semanas, né, nós acompanhamos alguns casos fatais de mal súbito no Brasil que ganharam bastante repercussão, tanto nacional quanto internacional, chamando a atenção, né, de muita gente para esse problema. Para reforçar esse alerta e tirar as nossas dúvidas sobre o assunto, a gente convidou o cardiologista e professor da UFAL, Rógenes Padilha. Muito bom dia, doutor Rógenes. Bom dia. Mais uma vez aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com seus telespectadores, tá certo? Para falar de uma coisa extremamente importante, Sim. Que é o mal súbito. Na verdade, a tradução científica seria morte súbita, que é um evento fatal, tá? Doutor, acho que é um caso até mais recente que a gente viu foi na São Paulo Fashion Week, né? Daquele modelo que estava desfilando, enfim, desmaiou, teve um mal súbito e muita gente até chegou a associar com um infarto. Primeiramente, vamos explicar o que é o mal súbito e depois, é diferente de infarto? Não, veja bem. O mal súbito, a morte súbita, Mara, é a sensação mecânica que o coração Sim. deixa de bombear. Porque, na verdade, o coração é uma bomba ejetora, tá certo? Uma bomba ejetora de sangue. Então, a morte súbita ou mal súbito, tá? Morte súbita seria o nome científico, Tá. né? É a cessação da atividade mecânica do coração. Ele deixa de ejetar sangue, porque na verdade o coração é uma bomba ejetora. No momento que ele deixa de ejetar sangue, deixa de ir sangue para todos os órgãos vitais e o paciente tem uma morte súbita, que é o mal súbito, tá? Certo. A maioria das mortes súbitas são realmente por infarto. Tá, ótimo, para a gente começar É. a entender. E assim, agora a gente tem que ver a idade do paciente, tá certo? Morte súbita em pessoas jovens, por exemplo, um indivíduo de 25, 30 anos, na maioria das vezes não é infarto. São Certo. outras cardiopatias, tá certo? Que levam à morte súbita. O infarto é indivíduo acima de 40, 50 anos. Mas assim, estatisticamente, indivíduos jovens têm menos morte súbita do que indivíduos mais velhos, tá certo? Mas assim, a morte súbita em dados gerais, no mundo todo, a maioria é por infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares, tá certo? Doenças cerebrovasculares, o que seriam? O acidente vascular encefálico, popularmente derrame. Tá? Quais que seriam os fatores de risco? Tá. Em dados gerais, os fatores de risco, né, como a maioria da morte súbita é por infarto, né, infarto agudo do miocárdio, seria hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, tá certo? O que você tem que ter cuidado é naquele atleta de final de semana, que muitas vezes não procura uma avaliação cardiológica e quer, por exemplo, fazer uma corrida, tá? Não passou por nenhuma avaliação cardiológica, né? Que não só é o exame físico, como dependente do paciente, dependente dos fatores de risco que ele tem, alguns exames complementares, para você liberar o paciente, por exemplo, para uma atividade competitiva. Hoje está muito na moda as corridas corridas de rua, né? Você vai liberar para um crossfit, onde o paciente vai ter uma atividade
de alto impacto, né? Uma corrida, uma atividade de futebol, vou jogar futebol, uma atividade competitiva. Então, esse paciente, qualquer paciente em qualquer idade, sabe, Mara? Não é só pacientes de 50, 60 anos, né? Você acabou de citar um indivíduo jovem, um modelo que teve uma morte súbita, né? Claro que dados epidemiológicos são diferentes. Um indivíduo que tem uma morte súbita com 50 anos de idade, a maioria das vezes é por infarto agudo do miocárdio ou doença cerebrovascular, né? Claro que a gente tem outras causas, mas dados epidemiológicos, a maioria é por isso, por infarto agudo do miocárdio e doença cerebrovascular. Em pacientes mais jovens, que seriam esse paciente aí modelo, a gente tem que ver se ele não tem alguma cardiopatia desde que ele nasceu. Sim. O mais frequente nesse caso não é infarto, e sim uma patologia que ele já nasce com ela, chamada cardiomiopatia hipertrófica, tá certo? É uma das causas de morte súbita em atletas jovens e indivíduos jovens. E aí, você falou de atleta, já doutor, também lembrei de outro caso recente, que foi até de um jogador de futebol. Ele é bem famoso. Eu não entendo nada de esportes, tá? Então, eu também talvez não tenha os dados muito precisos. E ele sofreu, né, também alguma coisa enquanto estava numa partida. Sim. Indivíduos que têm cardiopatia estrutural, que têm problema cardíaco, esse indivíduo, isso é pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Americana, o American Heart, né, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, esse indivíduo que tem cardiopatia estrutural, que tem problema cardíaco, ele não pode participar de atividade competitiva. Ele não pode ser um atleta de alta performance porque ele tem risco de morte súbita, entendeu? Então tem que se ver se esse paciente passou por uma avaliação cardiológica. Por exemplo, o que é mais frequente em adultos jovens, em atletas jovens? Cardiomiopatia hipertrófica. Além do exame físico e da história, já que é uma doença genética, um ecocardiograma, um ultrassom do coração pode identificar. É capaz, né? Entendeu? Além da história clínica do paciente, né? Geralmente essas doenças que são de origem genética, ele já tem um evento, olha, um tio-avô meu morreu de morte súbita com 25 anos, acordou e dormiu, entendeu? Então, assim, agora sim, em dados epidemiológicos, numa população geral, indivíduos abaixo de 65 anos, a maioria dos casos de morte súbita é por infarto agudo do miocárdio. Tá? Se existem sinais, sintomas, doutor, porque quando a gente pensa em morte súbita, né, mal súbito é aquela coisa que foi de repente. E aí, até voltando um pouquinho para esse modelo da São Paulo Fashion Week, ele simplesmente, tipo, o pessoal fala que ele tinha hábitos saudáveis, que ele, enfim, comia muito bem. E aí o pessoal fica, né? Mas e aí, o que será que pode ter causado? Será que ele sentiu alguma coisa antes? Eu não sei, sinceramente, a causa mortes dele, tá certo? Eu não sei se teria que passar pelo sistema de verificação de óbito, né? Que em São Paulo tem, morei lá e sei que tem um serviço muito bom de verificação de óbito para saber a causa das mortes. Geralmente, como eu estou te falando, esses pacientes já nascem com algum defeito cardíaco, tá? Pode ser uma artéria, a artéria coronária é que irriga o coração, ele pode ter uma origem anômala, uma origem diferente da coronária, né? Ele pode ter essa doença genética, que é uma doença dominante, de cardiomiopatia hipertrófica, ter nascido com ela e não ter passado por nenhuma avaliação cardiológica, embora ele praticasse atividade física, tivesse hábitos saudáveis. Nesses casos, em adultos jovens, não tem a ver com os hábitos de vida, tem a ver com doenças genéticas, que eles já nasceram com elas, tá certo? Não foram adquiridas pelo estilo de vida, né? São alterações estruturais, né? Eu falei da origem anômala coronária. A coronária é a artéria que irriga o coração. Então, se você tem uma coisa que é diferente do normal e essa coisa pode te levar à morte súbita, você tem essa cardiomiopatia hipertrófica, que é a hipertrofia de uma determinada área do coração, que pode favorecer uma arritmia, tá certo? E levar a um mal súbito, a uma morte súbita, né? Ou seja, tem que se cuidar, tem que estar sempre indo ao cardiologista, fazendo exames regularmente. Sim. Eu tenho até uma paciente interessante, uma paciente minha gaúcha, ela tem 77 anos e ela nunca tinha chegado no diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. A gente deu o diagnóstico no consultório e a gente foi investigar, nenhum dos filhos dela tem cardiomiopatia hipertrófica. Só que assim, ela não era atleta, era aquela senhora que era dona de casa, nunca fez atividade física competitiva. Certo. Mas os filhos dela não tinham. No entanto, um dos netos dela, que mora em Recife, tem essa patologia. Tá? Então, tem uma origem genética. Depois, a gente conversando, ela lembrou que um tio dela, irmão do pai, tinha morrido de morte súbita no Rio Grande do Sul quando eles eram pequenos. Entendeu? Então, é bom até ficar também antenado a isso. Exatamente. História de morte súbita na família, em pacientes jovens, tem que investigar algumas doenças de origem genética, né, que favorecem a morte súbita. Mas lembrando que na população geral, né, a maioria dos casos é por infarto agudo do miocárdio. Tá?
Fiquem atentos. Como socorrer, né? O que se deve fazer quando você vê uma pessoa ali perdendo a consciência, doutor? Não mexer nela, chamar, enfim, o socorro? O que se deve fazer? Mara, você colocou nos pontos mais importantes desse bate-papo aqui nosso, né? Que é a ressuscitação cardiopulmonar. Sim. A primeira coisa, eu sou professor da disciplina de urgência e emergência na UFAL, né? E a primeira coisa, tá, é chamar por ajuda. Tá certo? Uma outra coisa que deve ser disseminado, isso deve ser um treinamento em ambientes públicos. A maioria das causas de morte súbita são em ambientes extra-hospitalar. Isso. Tá? E se a gente tivesse o treinamento de leigos, né, numa ressuscitação, né, a gente teria um índice de sucesso muito grande. No entanto, o índice de sucesso nosso aqui no Brasil é muito baixo. Tá? A gente tem, por exemplo, o desfibrilador externo automático. É uma maquinazinha que qualquer um leigo, não precisa ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, qualquer pessoa pode manusear. Até mesmo num time de futebol, um massagista. Sim. Tá? A primeira coisa, se você vê uma morte súbita, é chamar por ajuda. Tá certo? Que seria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ou o Corpo de Bombeiro. A primeira coisa é chamar por ajuda. Se o paciente está sem resposta nenhuma, é começar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Isso qualquer um pode fazer, qualquer leigo treinado pode fazer, que seria as compressões cardíacas, a massagem cardíaca. Sim. Tá? Massagem cardíaca aqui no tórax, cerca de 100 a 120 por minuto, tá certo? Isso salva vidas, né? Tendo em áreas públicas o desfibrilador externo automático, né? No momento que você começa as compressões torácicas, se você tiver o desfibrilador, você tem que ligar esse desfibrilador no paciente, colocar no tórax. Não precisa ser médico, o desfibrilador ele vai ler por você. Quando você ligar, ele vai ler e vai dizer se aquele ritmo é passível de choque. 80 a 90%, Mara, dos pacientes que têm morte súbita, que têm mal súbito, é reversível por um simples choque. Nossa, gente. E aí, tá quantas vidas estão sendo perdidas? Tá né? certo? 80 a 90% são ritmos chocáveis. E assim, não precisa ser médico ou enfermeiro para manusear um DEA, tá certo? O que é o DEA? É o desfibrilador externo automático. Você liga, ele fala, ele tem coisas que a gente brinca, ele só falta falar. Não, ele fala, tá? Ele fala, ele choca, ele pede para você sair, ele fala se aquele ritmo é chocável e assim, salva a vida. Certo. Tá certo? Só que isso aí a gente não pode, Mara, demorar muito, a ressuscitação tem que ser imediata, isso. Chamar por ajuda, começar as compressões torácicas, compressões cardíacas, tá certo? 100 a 120. Como é que ela deve ser feita, a compressão? Com o punho, né? Nessa parte aqui do externo, tá certo? Aqui. Isto. E sempre, sabe, você me permite, Mara? Claro, claro. Sempre... Só vou pedir para o cinegrafista, peraí, vem cá, para a gente conseguir aqui mostrar para o doutor Rógenes. Vamos tentar fazer aqui esse... eu vou colocar aqui, tá certo? Como se fosse... não, sempre gente. Como se fosse... A massagem cardíaca, ela deve ser feita na parte aqui do externo, tá? Nessa parte aqui do meio do tórax. No meio do tórax, No meio do tórax. Usando o peso do corpo. Não precisa ser um halterofilista. Eu tenho alunas lá na UFAL que tem 45, 50 quilos e manuseiam um boneco muito bem. Certo. Nas compressões, 100 a 120 por minuto, certo? Usa assim, né, as mãos? As mãos com essa parte aqui, né? Essa parte daqui, que na região do externo, mas no meio do tórax. Certo. Tá? Entre os mamilos, no meio do tórax, 100 a 120 por minuto, usando o peso do corpo, tá certo? Sem flexionar aqui o cotovelo, 100 a 120 por minuto. E se tiver um desfibrilador externo automático, pode ligar o desfibrilador no tórax do paciente, já vem com a localização onde você deve colocar, ele, como eu falei, né? Só falta falar, não, ele fala. É um ritmo chocável, ele pede para você afastar e ele mesmo dá o choque. Isso salva a vida. Lembrando que isso tem que ser muito rápido, sabe, Marcos? Se você encontrar uma pessoa... A cada 1 minuto de atraso, você diminui em 10% a chance do paciente sobreviver. Nossa, gente. A cada 1 minuto de atraso na ressuscitação, né, na ressuscitação cardiopulmonar, que é o atendimento ao mal súbito, do atendimento à morte súbita, você diminui em 10%. Então, depois de 12 minutos, você já tem uma chance de sucesso de 0,5% a 1%. Né? Lembrando que essa ressuscitação é para manter a perfusão do cérebro, para que o paciente não fique com morte encefálica. Não perca a consciência. Porque no momento que você faz a compressão, você mantém um débito, né, de sangue chegando no cérebro para oxigenar nos órgãos vitais, que é o cérebro, o coração, tá? E os rins.
tá? Principalmente cérebro e coração, que são os órgãos vitais. Muito bem. Para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, doutor, dicas então essenciais quando a gente fala de morte súbita. Primeiro, morte súbita, independente da idade. Se você tem um indivíduo de 50, 60 anos e um de 20, vai participar de atividade competitiva, ele tem que procurar um cardiologista. Sim. Tá? Ponto. Para fazer uma avaliação. Com o cardiologista vai colher uma história clínica detalhada, né, se já tem casos de morte súbita, e a partir daí solicitar os exames complementares que sejam para aquele caso. Né? Por exemplo, um indivíduo de 20 anos, se você solicitar uma história clínica, um eletro e um ecocardiograma, já basta. Tá certo? Indivíduos mais, por exemplo, vem um indivíduo lá de 50 anos, doutor, eu estou modificando meu estilo de vida, eu sou hipertenso, diabético, tenho dislipidemia, tenho histórico familiar de infarto. Esse paciente é um paciente de alto risco, tá? Então, o que é que eu tenho que pesquisar nele? Doença coronariana, eu tenho que pesquisar o risco de infarto. Para que eu não submeta o paciente a uma atividade física de impacto, eu vou participar de uma corrida de rua de 5 km e que ele não possa, no final da corrida, ter um evento fatal, Sim. que é uma morte súbita. Então, eu tenho que, nesse indivíduo de 50 anos, que é um indivíduo de meia idade, próximo da minha idade, estou mais próximo de 50 que 20, eu tenho que pesquisar o risco de infarto. Tá certo? O risco de infarto. Claro que isso você tem que procurar um cardiologista, né? A partir da sua idade, dos seus fatores de risco, da sua história, dos seus antecedentes familiares, né? E do seu perfil metabólico, né? A gente vai aí. E outra coisa também que se deve ser disseminado, Mara, é o atendimento, né, a leigos, né, o ensinamento de leigos a manusear um DEA, a ressuscitação. Não precisa ser médico. Nos Estados Unidos tem a cidade de Seattle, onde eles são especialistas, que é o suporte básico de vida. O suporte básico de vida, por exemplo, esse prédio comercial, a gente deveria ter um desfibrilador externo automático nos andares, um treinamento dos funcionários. Não precisa ser da área da saúde. Qualquer um pode manuseá-lo, tá? E começar o atendimento a um mal súbito, a uma morte súbita, tá certo? Que é o suporte básico de vida. Então, gente, o que é que a gente precisa, né? Vamos nos informar para que a gente possa ajudar alguém que, caso venha acontecer, esteja passando mal, esteja perdendo a consciência, para que a gente possa salvar aquela vida, né, doutor? Isso, exatamente, né? Então, fazendo um resumo breve aqui, se você vê alguma pessoa que perdeu a consciência, que você imagina que ela esteja no mal súbito, numa morte súbita, a primeira coisa é chamar por ajuda. Tá certo? Chamar por ajuda, né? Chamou por ajuda, o indivíduo não tem consciência, não está respirando, você pode começar as compressões cardíacas, a massagem cardíaca, tá? Se tiver acesso ao desfibrilador, imediatamente já coloca o desfibrilador, tá? Isso salva a vida, porque 80 a 90% dos pacientes que têm mal súbito, que têm morte súbita, são ritmos que são passíveis de choque, que reverte com choque, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, tá? O desfibrilador externo automático, ele lê esse ritmo e choca e salva a vida do paciente. Ou seja, gente, primeiro pede ajuda, depois vê aí se você vai ter algum desfibrilador por perto, não tem, então já pode começar a massagem para a gente conseguir salvar vidas, porque isso aqui é o grande importante. Doutor Rogênis, onde é que o senhor atende, né? Vamos falar aí para o pessoal de casa. O meu consultório é na Cardiocenter, tá certo? Cardiocenter aqui de Maceió, 3325-4315. Não se entende só eu, tem outros profissionais também que fazem avaliação cardiológica, né? E a gente vai ver se precisa de exames complementares ou não, tá? Mas independente disso, Mara, eu acho que todo indivíduo, seja eu até brinco, de 0 a 100 anos, se vai fazer alguma atividade física, tem que procurar uma avaliação cardiológica. Se for uma criança, um cardiopediatra, tá certo? Se for um indivíduo adulto, que seja adulto jovem, tem que passar por uma avaliação cardiológica. E até mesmo na vida, fica aí também indo regularmente ao cardiologista, ao médico, para você sempre estar aí de olho na tua saúde, tá? Exatamente. Isso? Obrigada, doutor Rocha. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre muito bom, viu? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.